Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados, me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formada na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Eu passei muitos anos sem saber quem eu realmente era. E o vazio que eu sentia dentro de mim por não saber qual é o meu propósito, por que eu existia, de onde que eu tinha vindo, me consumia. Em uma certa fase da minha vida, eu achei que eu pudesse estar com depressão. Mas então eu descobri que aquela tristeza que eu sentia no fundo do coração e que parecia não ter sentido, não ter razão, na verdade é porque eu havia perdido a minha identidade no meio do caminho. E não tem nada mais triste nessa vida do que você não saber quem realmente você é e qual é o teu propósito aqui nessa terra. Tudo começou quando o maior desejo do meu coração era ser aceita. Aqueles anos que eu sofri de bullying na escola, que eu contei no vídeo anterior, me fizeram acreditar que as minhas características, que a forma como eu fui criada, as minhas qualidades e as minhas habilidades, na verdade, estavam todas erradas. E foi então que eu comecei uma longa jornada na minha vida. A primeira coisa que eu fiz então foi me afastar das minhas amizades. Eu tinha uma grande amiga na escola, a minha melhor amiga. E a primeira coisa que eu fiz foi me afastar dela, porque eu passei a acreditar dentro de mim que se eu deixasse aquelas amizades de lado, especialmente aquela amizade que era com quem eu andava o tempo inteiro, que a partir disso então as pessoas de fora, daqueles outros grupos dos quais eu queria fazer parte, iriam acreditar que agora eu era uma pessoa diferente. Depois disso então, eu quis mudar a minha forma de me vestir. Porque, claro, eu tinha que me parecer com aquelas meninas com quem eu queria fazer amizade. Eu sabia que elas se vestiam de uma forma para chamar atenção e eu queria fazer a mesma coisa. Quando eu mudei de escola, então, as coisas não pararam por aí. Agora eu queria mudar a forma de falar. Eu não falava palavrões, mas eu sabia que se eu falasse palavrões como aqueles outros colegas falavam, eles também me aceitariam mais. Eu comecei então a colocar isso no meu vocabulário. Era super artificial. Aquela não era eu. E cada vez que eu falava, no início, eu sentia como se o Espírito Santo se contorcesse dentro do meu coração. Eu sabia que aquela não era a minha essência, mas mesmo assim eu decidi seguir aquele caminho. Mas o desejo por aceitação não se sacia assim tão fácil. Outra coisa que eu acabei mudando ao longo do tempo foi as músicas que eu ouvi. Quando eu era criança, eu amava ouvir música clássica. Eu lembro que, não sei se é da tua época aí, mas vinha numas revistas, nas bancas, uma vez por semana, um CD junto. Eu tinha alguns desses CDs de música clássica. Então eu lembro que eu entrava no meu quarto, colocava um CD daquele e lá eu ficava horas a fio, sozinha, curtindo. Mas eu deixei tudo isso para trás, acreditando que se eu não fosse eu mesma, se eu mudasse, se eu me encaixasse em outros padrões, então finalmente eu seria aceita. Nesse período todo eu acabei me tornando a minha pior versão. Eu deixei de me vestir como eu me vestia antes, eu não falava mais como eu falava antes, mudei meu comportamento, os lugares que eu frequentava, e de repente eu estava ouvindo músicas eletrônicas e frequentando baladas. A satisfação então que finalmente eu achei que eu ia conquistar por ser aceita pelas pessoas se tornou um grande vazio no meu coração. E aquele vazio ele estava sendo preenchido até então com o barulho do mundo, das coisas do mundo. E aquele barulho era tão ensurdecedor que eu não conseguia mais ouvir a voz de Deus no meu coração. Foi então que eu passei a viver uma das fases mais difíceis da minha vida. Logo depois que eu casei, bem no início do casamento, eu me vi numa situação em que eu descobri esse vazio que existia dentro de mim. Eu não sabia mais quem eu era. E foi nessa fase, então, que todos os dias, quando eu chegava do trabalho em casa, eu começava a chorar. Eu me via numa tristeza tão grande no meu coração
um vazio tão intenso dentro de mim que eu não conseguia explicar. Meu marido queria muito me ajudar. Ele tentava conversar comigo, ele tentava perguntar o que estava acontecendo, o que estava ao alcance dele para ele fazer por mim. Mas eu mesma não sabia o que falar para ele. Eu não sabia por que eu tinha aquela tristeza, por que eu acordava de manhã e eu não via propósito na minha vida. Depois de alguns meses relutando, eu decidi sim buscar ajuda profissional. Só que logo no começo eu descobri que eu não tinha depressão. O que eu tinha mesmo era falta de propósito, porque eu já não sabia mais quem eu era. Eu havia perdido a minha identidade. Foi mais ou menos nessa época que eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus, poderia dizer assim. Eu acordei com alguém sentado na cama, chamando pelo meu nome. Eu gravei um vídeo aqui no canal para falar sobre isso. Vou deixar o link na descrição para você assistir depois. Depois disso, então, eu comecei uma jornada para me redescobrir. Eu precisava saber quem eu era. Eu comecei então a tentar resgatar coisas que eu gostava lá de criança. Uma delas era desenho. Eu gostava muito de desenhar. Eu me inscrevi então, me matriculei num curso de desenho. Fiz algumas aulas, mas eu senti que não era ali a minha área. Embora eu tivesse até me saído bem. Depois então eu decidi fazer aulas de violino. Talvez você não saiba, mas quando eu era criança, por talvez 1 ano aproximadamente, quando eu tinha 6, 7 anos, eu fiz aulas de violino. Só que eu tive que parar porque os meus pais não podiam mais pagar aquelas aulas. E esse era um desejo que eu tinha no meu coração já desde lá de trás, que ficou adormecido. Eu desempoeirei então o violino que eu tenho, que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 15 anos, e lá fui eu fazer aulas de violino. Foi ali então que eu comecei a perceber que eu estava me redescobrindo. Mais ou menos 1 ano depois, eu fui então fazer aulas de violoncelo. Eu lembro até hoje a sensação maravilhosa que eu tive quando eu peguei pela primeira vez um violoncelo e tirei as primeiras notas. Foi incrível. Esse processo então me ajudou a redescobrir a minha essência. Quem é a Belisa que Deus criou? Que Ele imaginou quando eu estava lá na barriga da minha mãe. Só que tudo isso não é sobre música clássica, não é sobre redescobrir ou relembrar as coisas que eu gostava quando eu era criança. Esse processo foi sobre parar de me importar com o que as pessoas pensavam de mim, parar de querer ser o que as pessoas esperavam de mim, o que eu achava que as pessoas queriam ver em mim, e começar então a perceber e a entender qual é a minha identidade em Deus, o que Ele me criou para ser, qual é o propósito que Ele desenhou para mim. Eu posso afirmar para você então, com toda a convicção no meu coração, que eu e você nunca vamos descobrir a nossa real identidade, o nosso real propósito, a não ser que nós busquemos um relacionamento com Deus. Agora que você conhece um pouco mais da minha história, talvez você esteja olhando para você mesmo e se perguntando: quem sou eu? Qual é a minha identidade? Quais são as minhas qualidades, as minhas habilidades? O que eu gosto realmente? Talvez você esteja se sentindo perdido, sem propósito. É por isso então que eu separei 4 fundamentos que eu tenho certeza que são essenciais para que você possa reencontrar ou redescobrir a sua identidade em Deus. O primeiro fundamento é: identidade é dependência de Deus. A pergunta certa que nós temos que fazer não é quem nós somos, mas de onde nós viemos. A Bíblia nos conta lá em Gênesis que quando Deus fez o homem e a mulher, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A gente também vai ver que quando Deus fez Adão, ele era só pó. Ele se tornou alma vivente quando Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Nós viemos de Deus. Nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Não há identidade sem Deus. Agora eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Qualquer coisa que nós, seres humanos, quisermos criar, que esteja em desacordo com essas leis fundamentais que Deus criou lá desde o princípio, não são identidade. Essa é uma mentira que nos fizeram acreditar. Na verdade, Jesus mesmo disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E isso tenho certeza que pode ser aplicado também à nossa identidade. Porque desde o princípio ele quis fazer a gente duvidar do que Deus falou sobre nós. Ele quis nos fazer acreditar em mentiras. Ele veio, portanto, para roubar a nossa identidade. Ele veio para destruir a nossa identidade, para que a gente não possa mais reconhecer quem nós somos em Deus. É por isso que a nossa identidade, quem nós somos, é alvo do nosso inimigo, é alvo do diabo para ser destruído. O segundo fundamento é: Deus sabe o que é bom. Lá em Gênesis, a origem de tudo, no primeiro capítulo, nós vamos ver que conforme Deus foi criando as coisas no mundo, dia após dia, ele olhava para tudo aquilo e ele via que era bom. No 6º dia, quando ele termina de criar todas as coisas, e que ele criou homem e mulher, que ele criou o ser humano, diz a palavra que ele olhou para tudo aquilo e ele viu que era muito bom. Sabe o que isso quer dizer?
que Deus sabe o que é bom, não nós. Portanto, se a gente quiser buscar a nossa identidade, saber o que é bom e o que é ruim para nós mesmos, em nós ou em outras pessoas, nós vamos nos frustrar, porque o único que sabe o que é bom para nós é Deus que nos criou. Isso está comprovado logo no começo da história da humanidade, porque o homem e a mulher, eles decidiram que eles queriam saber por si mesmos o que era bom. Portanto, hoje, quando a gente desafia a Deus e a gente quer descobrir a nossa identidade em outras coisas que não seja em Deus, nós estamos cometendo o mesmo pecado. Esse orgulho que existe dentro de nós de saber que a gente conhece o que é bom para nós. Nós não conhecemos. Acredite, Deus é que sabe o que é bom para nós. O terceiro fundamento, então, que é algo que eu falei já no vídeo anterior. Aliás, se você ainda não assistiu, vou deixar o link na descrição e também no final do vídeo para você já clicar e assistir depois. É que você precisa parar de acreditar nas mentiras que disseram sobre você. Talvez você tenha crescido num ambiente familiar em que as pessoas que deveriam supostamente te amar, te acolher, te incentivar no seu crescimento, foram pessoas que falaram coisas negativas sobre você, que disseram que você não tem valor, que você nunca conquistaria nada, que você não tem habilidades, que você não é capaz de fazer nada. Ou, como no meu caso, eu ouvi isso de colegas da escola. E tudo isso fez a gente acreditar nessas mentiras. E hoje nós precisamos desfazer isso. Saiba que as pessoas que fazem isso, fazem na verdade porque são frustradas e vazias. Elas precisam humilhar outras pessoas para que elas possam se sentir superiores. Portanto, não dê ouvidos a essas mentiras. Foque em Deus. Lá naqueles versículos que eu li no começo, em Salmos, diz que Deus tem muitos pensamentos sobre nós. Tantos pensamentos que eles excedem o número de grãos de areia que existem no mundo. Agora pare e pensa o tanto de pensamentos bons que Deus tem sobre você. Não tem por que você dar ouvidos para o que as pessoas dizem. O quarto fundamento, então, para encerrar, é que a aceitação e a aprovação vêm de Deus. O meu maior erro quando eu perdi a minha identidade foi querer agradar outras pessoas, foi querer buscar a aprovação de outras pessoas. As pessoas são falhas, as expectativas delas também são falhas. Então, se a gente buscar agradar as pessoas e construir a nossa identidade com base no que os outros pensam de nós, nós vamos nos perder. Portanto, pare de buscar a sua identidade no plano horizontal. Tudo que nós vivemos aqui, que nós somos aqui, não define a nossa identidade em Deus. Você não é definido pelo seu estado civil, pela sua profissão, pela sua ocupação, pelo seu conhecimento. Você não é definido pelo seu exterior, pela sua beleza. Você é definido, a sua identidade real é definida no seu relacionamento com Deus. Ela é descoberta no plano vertical e não no plano horizontal. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Nós, pela nossa própria capacidade, nunca seremos capazes de sermos aceitos por Deus. Nós precisamos de Jesus. A aprovação, a aceitação de Deus, ela vem através de Jesus, que é o único caminho. Portanto, se você acredita que você nunca vai ser bom o suficiente para ser aceito por Deus, porque você é pecador, lembre-se que Jesus pagou o preço. É claro que no nosso dia a dia nós temos que buscar agradar o coração de Deus o máximo que a gente puder. Porque Ele nos ama, a gente também ama a Deus. E a nossa forma de demonstrar amor por Deus é fazendo a sua vontade, é buscando seguir os seus mandamentos. E quando a gente falhar, quando a gente errar, quando nós pecarmos, existe sim misericórdia abundante do Pai para nos perdoar. E agora chegou aquele momento em que você vai deixar sua curtida no vídeo, tá? Porque isso vai fazer o YouTube entender que você curtiu, vai espalhar essa mensagem para mais pessoas. Faça também sua parte, compartilhe com alguém que você gosta. E se você não é inscrito ainda, né, por favor, já se inscreve aqui, porque daí assim você não perde os próximos vídeos, porque a gente vai falar muito mais ainda sobre autoestima e identidade. Eu te espero no próximo vídeo, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.